Olá, seja todo mundo bem-vindo ao canal Usinagem Sem Segredo com o professor Neymar. Nós vamos falar sobre o processo de torneamento. Esse assunto ele vai ser dividido em 5 partes, tá? Entre os assuntos que nós vamos falar, vai ser sobre as definições do torno, a cinemática, né, o funcionamento, a máquina em si, né, os parâmetros de corte, né, e material de ferramenta a ser utilizado, tá? Então vai ser muito importante para o desenvolvimento do curso, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o processo de torneamento, ele vai, como eu falei para vocês, né, nós vamos falar um pouco das definições, né, o torno e as suas partes, nós já até comentamos, então vou passar bem rápido essa parte. Nos vídeos anteriores, o pessoal pode acompanhar lá com mais detalhes, tá? Inclusive foi um vídeo gravado com a professora Tainá. Ela é uma grande parceira minha aí na conclusão dos vídeos. Máquinas para produção também nós vamos falar, os processos de operações de torneamento, né, a sequência das operações que é muito importante, principalmente na hora de desenvolver o plano de fabricação, tá? A cinemática do processo e geometria da ferramenta de torneamento, né, bem como seus materiais. Ok. Bom, pessoal, aqui ó, tem essa pergunta, qual a semelhança entre essas peças apresentadas, né? Então vocês podem ver que essas peças aqui, ó, todas têm formato cilíndrico, né? E tem ainda por cima alguns detalhes, né? Como uns perfis, né? Então todas essas peças aqui, ela tem em comum sobre o quê? O que ela é feita através do torneamento, tá? Seja parafuso, pino, flange, né? Disco, eixo, ok? Rosca, cone. Então são tudo coisas que é muito importante a gente saber de onde que vem todos esses conjuntos aqui, tanto da esquerda quanto aqui ó, da direita, tá? Então são tudo peças que foram produzidas a partir do torno mecânico. Bem, então como definição, né, o torneamento ele pode ser definido como um processo mecânico de usinagem, né, destinado à obtenção de superfície de revolução, tá? Com auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes, né? Então o torneamento ele nada mais é do que um processo de usinagem para superfícies cilíndricas externas e cones com uma ferramenta de geometria monocortante, né? Então o processo ele usa uma máquina chamada torno. Então como é que funciona, pessoal? Nada mais é do que a combinação de dois movimentos que são gerados, né? No caso, esse aqui, ó, o movimento radial, que ele tem esse sentido aqui, né, que a ferramenta ela penetra essa, essa trajetória aqui, e o avanço axial, né? Então, esse aqui seria o avanço radial, que eu acabei de falar, e esse aqui é o avanço axial. Então, radial vem de raio e axial de eixo, tá? Muito bem. Então, a combinação desses caras aqui, mais a rotação da peça, né? Então, ele significa que ele tem um processo pronto, né? Está formando uma peça e isso aqui chama-se velocidade de corte, tá? Então, a combinação do avanço radial mais o avanço axial, ele resulta no movimento da peça sendo torneada aqui, ok? Trecho a ser torneado e o trecho torneado. Então, mais especificamente, as ferramentas aplicadas para uma geração de superfícies cilíndricas, né, elas são mais ou menos aqui dessa forma. Então, eu tenho essa operação aqui, ó, de facear, quando eu vou trabalhar essa face aqui, ó, ou seja, essa superfície, e quando eu trabalho com essa superfície aqui, ó, estou fazendo o torneamento, tá? Então, quando eu estou fazendo um comprimento, né, um cilindro, formando um cilindro, eu estou torneando. Se eu estou mexendo no topo da peça, estou faceando, ok? No torneamento, então, nós temos as direções de movimento e avanço predominante axial e no eixo de rotação da máquina, que é o eixo do spindle, né? Ou seja, o eixo árvore da máquina, onde que é a transmissão de força. Tá? Então aqui ó, nós temos três operações aqui distintas, né? Como nós falamos aqui, que está fazendo a face aqui, ó, essa superfície é o faceamento. Eu estou torneando aqui o comprimento, né? Ou seja, estou removendo o material, ela está deixando a peça cilíndrica.
E aqui, ó, eu estou formando um perfil, né, pessoal? Olha só um perfilzinho aqui, ele está formando um raio. Então, isso aqui é perfilar. Então, facear, topo da peça, o cilindro da peça inteiro, né, ou seja, o torneamento externo é tornear e facear. Operações de torneamento também, ele é considerado como utilização da ferramenta monocortante, tá? Então só tem uma ferramenta trabalhando, né? Diferentemente lá da fresadora, tá? Que ela tem múltiplas arestas nesse cortante, então por isso que ela não é monocortante. Ferramenta fixa em suporte, né? E a peça rotacionada, então a peça gira e a ferramenta que corta, ela fica fixa. E a velocidade de corte constante na operação cilíndrica variável na operação de faceamento. Tá ok? Então, à medida que você sai do diâmetro externo e vai para o interno, ele vai o quê? Ele vai diminuindo a velocidade de corte. Então, por isso que a gente tem que sempre recalcular. Bom, as operações realizadas no torno, né? Então, né, tem as de chanfrar, ou seja, eu vou fazer esse trajeto aqui, ó, formando um chanfro, tá? Eu posso sangrar, ou seja, formar canal, ok? Eu posso fazer rosca, então roscar, né? Fazer esse perfil aqui que é a rosca. Eu posso mandrilhar, ou seja, fazer um rebaixo interno, tá? Posso furar também no torno, tá? Lembrando que a peça, ela tá o quê? Ela tá girando, tá, turma? E a ferramenta parada. Eu também posso fazer a operação de recartilho, que é esse cruzadinho aqui, tá? Então, nas aulas posteriores, nas outras partes, nós vamos falar sobre as operações com mais detalhes. Nós temos aqui ainda as operações de torneamento como um esquema aqui, ó. Então, eu estou fazendo torneamento externo com ferramenta reta, né? No caso aqui, eu estou fazendo esse torneamento. Estou fazendo um torneamento cônico aqui, certo? Aqui eu estou fazendo um torneamento com placa entre centros, né? Ou seja, uma peça muito longa, então eu preciso de ter, né, fazer um faceamento aqui, né, um torneamento com eixo centrante aqui. Aqui estou fazendo sangramento radial interno, ou seja, por dentro da peça estou fazendo esse canal, tá? Aqui eu estou fazendo o cilindro interno, né, com um mandrilamento, ou seja, eu estou fazendo um rebaixo interno aqui, né, entre dois eixos. Torneamento cônico, né, então eu tenho um ângulo de deslocamento angular, mais um sangramento radial, ou seja, que ele vai cortar a peça ou então produzir um canal, ok? E o canal, né, no faceamento, que é o axial, ok? No topo da peça. E ainda tenho aqui, ó, o corte de uma ferramenta com bedame, ou seja, eu preparo a ferramenta. Eu tenho perfilamento com ferramenta de forma, né, ou seja, já é uma ferramenta já com esse perfil, ok? Furação com broca helicoidal, já com pré-furo aqui, como vocês podem ver, né? Tem a operação com alargamento, ou seja, eu tenho que utilizar um alargador, é uma ferramenta de muita precisão. Eu tenho um torneamento aqui, ó, pessoal, curvilíneo, ou seja, bimanual. Aqui, no caso, exige uma certa destreza aqui por parte do operador, tá? Perfilamento com uma ferramenta de forma também, então a ferramenta já vem no formato, então você não precisa ter tanto problema de manuseio. Aqui, ó, operação de rebaixamento, aqui o alargamento com a broca, ok? E operação externa, né, de roscamento com bedame, ok? E aqui, falando um pouquinho mais das operações, então o que acontece? Aqui, ó, eu tenho a profundidade, no caso aqui desse faceamento, tá? O avanço é nesse sentido, o avanço no cônico também é nesse outro sentido, tá? Então, cada detalhe desse aqui desses perfis, ele tem, né, um tipo de avanço. Então, esse aqui é um formato de uma ferramenta, né? Então, o avanço dela sempre vai ser nesse sentido. Se eu usar esse sentido, eu não vou conseguir a forma, tá? É, Aqui também, no roscamento também, o sentido é contra a peça, aqui nesse caso. Se eu for fazer aqui, por exemplo, uma espécie de um chanfro, ele tem o avanço tanto nesse sentido, né, ou nesse outro sentido, tá? No sentido axial ou radial, ok? Rebaixamento interno também, ó, sentido axial, né? Broca também axial. E aqui, ó, uma operação de conformação
ela é sentido, né, conforme no material, radial e depois o movimento axial para poder formar esses cruzadinhos aqui, ok? Da nossa aula, né? Eu agradeço a todos por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal também para poder ficar por dentro das aulas e das revisões, tá? Clica no joinha se você gostou do vídeo. Se não gostou, não faz nada, tá? Mas clica lá no joinha para ajudar o professor aqui, tá? Então, um abraço. Bora para a parte 2.